Sacerdócio, Padre Wesley, responsável por esta paróquia, pai espiritual desta comunidade, querido diácono permanente, coroinhas, ministros, queridos homenageados desta nossa quinta noite, as comunidades, a comunidade de Santo Antônio, a pastoral da catequese, pastoral da acolhida, os profissionais da educação e da saúde, os grupos de melhor idade, devotos e devotas do Senhor Deus Menino, visitantes que nos honram com a sua presença nesta quinta noite. Nós estamos fazendo um itinerário espiritual ao longo destas 9 noites que desembocarão no dia 2 com a festa do Senhor Deus Menino. E nós estamos tratando de um tema que deve nos mobilizar ao longo deste ano todo, que é o ano santo, é o ano jubilar, instituído pelo Papa Francisco. Eu acredito que já foi dito aqui, os anos jubilares, eles começam com o Papa Bonifácio VIII. O Papa Bonifácio VIII, no ano 1300, institui o primeiro ano jubilar. Os anos jubilares, eles são baseados nos textos do Levítico, do livro do Levítico, em que Deus manda o povo de Deus instituir ano jubilar. É um ano de revisão da fé, é um ano de esperança no texto bíblico, é um ano de rever a vida, é um ano de exercer a misericórdia. Então, o Papa Bonifácio VIII institui a Porta Santa, um lugar simbólico, a porta da igreja de São Pedro, né? O Vaticano, ali no Vaticano, a Basílica de São Pedro, para que as pessoas que fossem lá, fizessem orações, fizessem peregrinação, receberiam indulgência plenária como uma forma também de revisão de vida. A partir do Papa Bonifácio VIII, os anos jubilares eles são celebrados a cada 100 anos. Depois se reduz para cada 50 anos. E depois, como é atualmente, se celebra o ano jubilar a cada 25 anos do nascimento de Cristo. Nós estamos no ano 2025, estamos, portanto, vivendo um ano jubilar ordinário. A cada 25 anos, né? Um ano jubilar ordinário. Existem os anos jubilares extraordinários. Por uma razão especial, o Papa proclama um ano como um ano jubilar. O primeiro Papa a fazer isso, um ano jubilar extraordinário, foi o Papa Pio XI, que fez o ano jubilar extraordinário da redenção. E depois, mais recentemente, o Papa Francisco, no ano de 2015, fez o ano jubilar da misericórdia, ano 2015. O Papa queria que a gente refletisse sobre a misericórdia, queria que a gente exercesse a misericórdia. Os países, as instituições, as pessoas. Pouca reflexão acerca, portanto, da misericórdia de Deus e de uma misericórdia que deve ser concretamente exercida por nós enquanto cristãos. Então, o Papa Francisco institui este ano jubilar e coloca como tema deste ano justamente os documentos da igreja são escritos em latim. Latim é a língua oficial da igreja. Por isso, antes de ser espalhado pelo mundo e traduzido em todas as línguas vernáculas, os textos da igreja, os documentos papais e outros textos importantes,
são feitos em latim. Por isso que o tema do ano jubilar é em latim, expers non confundit, a esperança não engana, não confunde. E o que o Papa deseja com esse tema, que é retirado ou baseado na carta de São Paulo aos Romanos, né? São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, ele, obviamente dentro de um contexto no texto, ele diz: e a esperança não decepciona. Nós vivemos tempos difíceis, nós o sabemos. Existem muitas inseguranças, existem muitas razões para desilusões. Estas guerras que nós temos acompanhado, a gente ouve falar de duas mais famosas, ou que a nossa imprensa noticia de forma mais frequente, que é da Rússia contra a Ucrânia e de Israel contra o Hamas, por razões geopolíticas, econômicas. A gente ouve falar muito destas duas guerras, mas tem guerras em várias partes do mundo. O Congo está em guerra. Então, quando nos chegam notícias, por exemplo, de crianças assassinadas, como na faixa de Gaza, mulheres indefesas, a gente se pergunta sobre o futuro. E a gente muitas vezes olha o futuro sem muita esperança. Mas se a gente olhar internamente no nosso país, nós vivemos numa guerra urbana. O tráfico de drogas tomou conta de todas as cidades. As cidades pequenas são dominadas por traficantes que impõem toque de recolher, que são mais poderosos que os governantes oficialmente eleitos, detentores de cargos eletivos. E nós vivemos numa violência institucionalizada, que nós admitimos tacitamente, nos calamos diante desta violência. Mas isso também nos faz, é muito ruim, porque nos faz perder, de certa forma, a esperança de um futuro bom, de um futuro justo. Aí a gente tem as questões políticas, esta polarização no mundo, chegou no Brasil, entre extrema direita, extrema esquerda, ou extrema direita e esquerda, que divide famílias, que divide pessoas, que divide igrejas. Então, o contexto não é dos mais favoráveis que nós vivemos neste período do século 21. O Papa nos convida, diante disso, a olharmos a nossa fé e a assumirmos a nossa fé como elemento de esperança, certos de que a esperança não decepciona, não ilude. E se eu guardo isso no coração, eu sei que eu vivo tempos difíceis, eu sei que eu vivo um momento de conflagração em vários setores, culturais, sociais, econômicos. Eu vivo um período de dificuldades, sim, mas eu não posso permitir, porque creio em Jesus Cristo, porque eu sei que a fé em Jesus não decepciona, eu devo viver esta realidade da minha fé. E aí eu preciso levar isso para o dia a dia, eu preciso levar isso para o meu ambiente lá de saúde, onde eu trabalho, de educação, no comércio, na zona rural, onde quer que eu atue. Eu preciso ser um agente desta esperança, mas eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E eu não permitirei a desesperança se eu olhar realmente a palavra de Deus e a pessoa de Jesus Cristo como fonte desta esperança. Quem põe sua esperança em partidos políticos, em ideologias políticas, em figuras proeminentes da política, com certeza lá na frente vai se decepcionar. Nenhum
ser humano, nenhuma instituição humana nos dará a esperança que a gente precisa. Nos garantirá a esperança, olhar para o futuro com esperança. Isso que eu estou dizendo não é lugar comum, porque tem gente depositando em ideologias e pessoas a sua esperança. Aí briga com a família, briga com pessoas de sua convivência, briga com o vizinho e vive fazendo a miséria por aí. Por quê? Porque está colocando sua esperança em uma ideologia ou em uma pessoa. Nós somos convidados como cristãos a superar isto, a ser maior do que isso e a viver esta esperança de forma concreta na nossa vida. E é para isso então o ano jubilar. Eu preciso viver este ano jubilar para que eu me encha desta esperança e não permita que a minha esperança seja colocada em outras coisas, pessoas ou instituições. E como é que eu vivo este ano jubilar? De forma muito simples. Em Roma, o Papa instituiu algumas igrejas, a Basílica de São Pedro, São Paulo fora dos muros. Tem uma relação lá de umas 10 igrejas em Roma, mas eu não posso ir a Roma. Então, cada bispo diocesano instituiu um espaço, uma igreja, um lugar na sua diocese para que a gente possa vivenciar o ano jubilar. Então eu preciso ir a uma igreja destinada a isso, consagrada a isso, e passar pela porta dessa igreja, visitar esta igreja. E o que é que eu preciso fazer? Eu preciso me confessar neste ano, em função do ano jubilar. Óbvio que eu preciso confessar todo ano, mas eu vou encontrar um momento e, pensando naquilo que o ano jubilar me propõe, eu vou fazer uma boa confissão como forma de vivenciar bem este ano. Uma confissão em função do ano jubilar. Eu vou fazer uma peregrinação à igreja destinada a esta peregrinação do ano jubilar e passar pela porta desta igreja. Óbvio que também isso é simbólico, como a porta da Basílica de São Pedro é simbólica, como a porta da igreja de São Paulo fora dos muros é simbólica. Eu vou a uma dessas igrejas. Aqui na diocese, o bispo decretou 2 igrejas para que a gente visite em função do ano jubilar. Quais são? São José, a Catedral de Itabuna. Qual é a outra? São Boaventura, em Canavieiras, que é a igreja do padre de vocês, né? Então, eu posso preparar aqui, tantas vezes a gente faz excursão para a praia, eu posso preparar aqui uma excursão para ir para Itabuna, num grupo. Vou lá na igreja, vou participar de uma missa, vou fazer uma oração mariana. Eu já me confessei, a confissão não precisa ser lá, eu vou me confessar aqui mesmo com o padre Wesley, ou com outro padre por aí, não precisa ser nesse dia. Vou à igreja da Catedral de São José, ou vou à igreja de Canavieiras. Lá vou fazer uma oração mariana, lá eu vou participar de uma missa, e vou fazer umas orações pelo Papa, pelas intenções do Papa. Reza pelo Papa um terço, reza pelo Papa, sei lá, alguma oração que você encontre na internet pelo Papa, ou reza uma oração que você queira, 3 Pai Nosso, 3 Ave Marias, reza o creio para que Deus abençoe e acolha as intenções do Papa. E vou então, visitando essas igrejas, eu saio do meu lugar e eu faço então este movimento. Perceberam que não tem nada de mágico? Não, é tudo um convite à conversão. É tudo um convite a que a gente repense a nossa vida. E obviamente é um convite a que a gente medite sobre a esperança a partir da pessoa de Jesus Cristo. Não podemos permitir, e a gente está vendo agora com a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, quantas informações nos chegam, e algumas que parecem preocupantes.
mas que a gente não perca a esperança. E a gente não vai perder a esperança a partir de nossa conexão com Jesus Cristo. Se me mantenho conectado a Jesus Cristo, eu não perderei a esperança. O ano jubilar ordinário acontece a cada 25 anos. Certamente, muitos de nós não estará aqui no próximo ano jubilar, não é? Muitos de nós já estaremos com Deus. Então, a gente precisa aproveitar bem esse ano jubilar. É uma graça que a gente esteja aqui e possa vivenciar este ano especial. Então, que ele não passe em branco. A gente vai para tantos lugares, a gente se planeja para tantas coisas. A gente tem até o final deste ano para que a gente faça, participe e vivencie este ano jubilar. Que insisto, não é só essa peregrinação a Canavieiras ou a Itabuna, mas é tudo aquilo que eu vou fazer ao longo do ano, são as leituras, é um pouco a meditação sobre a esperança, é a minha vida de oração, é o meu desejo de conversão. Aí o Papa nos dá, pelo poder de Pedro, ele nos dá indulgência plenária. Indulgência é aquilo que aconteceu na Idade Média, é a mesma indulgência. A gente compreende mal as indulgências. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre ti edificarei a minha igreja. Ou eu creio nisso, ou eu não sou católico. Ou eu creio nisso, ou eu não creio na palavra de Deus. Jesus disse a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo aquilo que desligares na terra será desligado no céu. O Papa, como sucessor de São Pedro, nos dá o perdão de nossos pecados a partir dos critérios vivenciados do ano jubilar. Ele perdoa os nossos pecados. Vou fazer uma confissão, vou fazer uma peregrinação, vou rezar pelo Papa, vou participar de uma missa, vou rezar orações marianas e vou viver um ano especial. Então não é nada de mágico. É a mesma, eu estava dizendo, é a mesma indulgência lá da Idade Média. A gente precisa conhecer bem a história da nossa igreja, porque aí os protestantes falam mal das indulgências, alguns fazem sarcasmo e zombaria das indulgências, porque são ignorantes. Pelo menos os católicos não deveriam zombar, duvidar ou desacreditar das indulgências. As indulgências dadas pelo Papa é uma bênção especial, é no seu poder de ligar e desligar. O Papa, ele nos dá essa possibilidade do perdão dos nossos pecados nesse período. E aí não é mágica, é a partir daquilo que eu vou fazer ao longo deste ano. Se eu viver bem, vivenciar bem este ano, sairei deste ano mais abençoado, mais fortalecido, mais próximo de Deus, mais abençoado. Então que a gente viva bem este ano. Talvez o próximo ano jubilar ordinário a gente já esteja no céu e não possa mais vivenciá-lo e receber as graças, retirar dele as graças que a gente pode obter. Por isso vivamos bem este ano de 2025, este ano da esperança, este ano santo instituído pelo nosso Papa, Vigário de Cristo, representante de Deus sobre a terra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.